Bom dia para todos. O meu maior desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo habite no seu coração e na sua vida. Então, nessa pequena meditação que eu gostaria de trazer hoje, gostaria de me concentrar em uma palavra: esperança. O que significa esperança? Qual é a sua esperança nos dias atuais? Então, seria interessante passar nesse momento um tempo falando e pensando sobre naquilo que dá esperança. Quais são as coisas que te dá esperança? O que é o foco da sua esperança? O dicionário define que é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Na Bíblia, é a virtude que completa as três que são de grande importância para os cristãos, segundo o apóstolo Paulo, que é a fé, o amor e a esperança. Então, o texto que eu gostaria de meditar com você se encontra em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, que está aqui do lado, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem um ditado que diz que recordar é viver. Então, muitas vezes, tem muitas lembranças. A palavra esperança, memória, pode trazer coisas boas e ruins. Mas aqui eu quero me concentrar naquilo que pode dar esperança. Traga sempre à memória, no tempo de lutas, de adversidades, aquilo que realmente pode dar esperança para você. Então, pensando naquilo que pode dar esperança, eu vou dizer, para mim, algo que me dá esperança é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Nós vivemos num mundo de muitas incertezas. Há poucos dias, ainda ontem ou antes de ontem, foi anunciado que é necessário uma vacina para combater o coronavírus. Então aí milhares e milhares de pessoas acordaram com uma nova esperança de que uma vacina seja descoberta. Mas a minha pergunta, e a de todos, que ninguém tem uma resposta: quando? Quando vai ter uma vacina? Ninguém sabe. Como vacinar toda a população exposta ao vírus? Também ninguém sabe. Então você pode ver que tem esperanças que são apenas esperanças. Algumas podem ser concretizadas, outras vão demorar para ser concretizadas. Mas nós temos uma esperança, uma âncora. A palavra esperança está ligada à âncora. E esta âncora é Jesus Cristo. Se você lê na Bíblia, inúmeros propósitos ou coisas que foram faladas sobre Jesus se cumpriram e continuam se cumprindo até os dias atuais. Porque Jesus é uma âncora, ele dá esperança. Essa esperança é algo que está além daquilo que nós podemos esperar. A vida que está depois da morte. A morte é um portal, é como uma passagem ou para a morte eterna ou para a vida eterna. A nossa esperança em Jesus Cristo é que Ele é aquele que dá uma passagem para a vida eterna. Então vamos ler aqui esse texto de Timóteo. 1 Timóteo 1, versículo 1 e 2 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo, nossa esperança. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo: olha, coloque a sua esperança em Jesus Cristo. É Ele a nossa esperança. Em segundo lugar, Jesus Cristo é a nossa esperança, é a esperança da salvação eterna. Acabei de dizer, a nossa vida é uma passagem. Na Bíblia nós vemos várias coisas para a duração da nossa vida aqui na Terra. Nós somos como uma sombra, como um sopro, como uma flor, como uma erva. Tudo isso são coisas, um sopro, passa tão rapidamente. Uma flor está tão bonita, mas depois ela seca. E nós somos comparados a isso. Nosso tempo aqui na Terra, ele é limitado. Não sei quantos anos qual é a sua idade, qual é a graça que Deus te fez. É interessante que algumas pessoas dizem: qual é a sua graça, qual é o seu nome, quantos anos você já tem de vida, quanto tempo Deus te concedeu de vida.
E tudo isso é importante, mas o mais importante é saber que um dia nós veremos o Senhor face a face e esse é a nossa esperança. Nós temos uma esperança da salvação eterna. Então, pense nisso, que isso seja uma fonte de esperança para você nos tempos de crise e adversidade. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, nossa esperança é de que um dia nós veremos face a face o nosso Senhor. Ele prometeu, Ele cumpre. Todos aqueles que esperam nele serão recompensados. Que Deus me ajude, que Deus te ajude você a guardar essa esperança no nosso Deus. Em último lugar aqui, eu gostaria de dizer que nós somos convidados a compartilhar essa nossa esperança. Você tem uma esperança? Ela é sólida? Então nós somos convidados a compartilhá-la. Nós vemos aqui o que o apóstolo São Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós estamos vivendo num tempo propício para falar de esperança, para tanta gente que está sem esperança, que está com medo. O que você tem feito? Você está pronto para compartilhar essa esperança? Então, a minha palavra neste dia para você é que você possa não ter medo. Fale daquilo que você tem, compartilhe a sua esperança com outras pessoas que estão vivendo um tempo de aflição, de medo e de angústia. Fale da sua esperança. Compartilhemos a nossa esperança com essas pessoas. Então fica aqui essas três coisas. Jesus Cristo é a nossa esperança, Jesus Cristo é a esperança da nossa salvação eterna e nós somos convidados a compartilhar essa esperança. Então, no final, seguindo o capítulo 3 de Lamentações, versículo 22 e 23, diz as coisas que ele não queria esquecer, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A graça de Deus se renovou de ontem para hoje. Vai se renovar de hoje para amanhã. Na semana, nos dias que vão se seguir, se lembre desse versículo. É pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Porque as misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Que Deus te ajude a guardar essa esperança. Pense naquilo que dá maior esperança. Pode ser para mim, é Jesus Cristo. E desejo que isso também seja para você. Que Deus te abençoe. Continue firme, servindo ao Senhor, procurando ler a palavra dele. Então, você quer aumentar a sua esperança? Então, deixo aqui pelo menos três conselhos práticos para você. Então, leia menos os jornais e leia mais a Bíblia, a palavra de Deus. Posso garantir que há muito mais esperança na palavra de Deus do que nas notícias dos jornais e da TV. Segundo lugar, gaste tempo na oração e reflexão, devoção pessoal do que nas redes sociais. É uma tentação muito grande, com confinamento, semi-confinamento, as pessoas têm mais tempo livre e como utilizar bem esse tempo. Então, concentre-se na palavra de Deus, na busca dessa esperança. Terceiro lugar, terceiro conselho, não se deixe enganar pelas fake news, as notícias falsas, nas incertezas propostas pelos homens, mas coloque a sua fé e a sua esperança
em Deus. Que Deus te abençoe. Desejo um bom dia, uma boa semana, na paz do nosso Senhor.